Dando continuidade a essa série de vídeos que estamos gravando em relação ao Outubro Rosa, o vídeo de hoje é uma pergunta que é bem comum. O autoexame das mamas pode substituir a mamografia? Essa é uma dúvida muito frequente e que eu quero te explicar para que no final desse vídeo a gente consiga chegar a uma resposta juntas. Antigamente, era comum a gente ver na televisão várias propagandas que incentivavam o autoexame das mamas, com o intuito de quê? De fazer esse diagnóstico do câncer de mama. Porém, com o passar dos anos, se você reparar, a gente não tem mais essas campanhas com aquelas atrizes globais lá na televisão. E sabe qual é o motivo disso? Embora o autoexame das mamas ele seja prático, de fácil acesso e ele tenha sim a sua utilidade, ele não vai conseguir detectar o câncer em seus estágios mais iniciais. E ele não substitui a mamografia. Vamos entender por que juntas? Os estudos sobre a eficácia da mamografia na redução da mortalidade do câncer de mama começaram ali por volta da década de 60, lá nos Estados Unidos. Depois foram feitos mais estudos lá na Europa. E o resultado desses estudos todos, praticamente todos eles chegaram à mesma conclusão, que a realização periódica da mamografia reduzia a mortalidade pelo câncer de mama em 20 a 30%. Então, baseado nos resultados desses estudos, vários países instituíram o rastreamento mamográfico do câncer de mama como política de saúde pública e isso ganhou muita força ali na década de 90. Mas você pode me perguntar, o que seria rastreamento? É uma forma de avaliar a mama procurando por sinais precoces de câncer em mulheres assintomáticas, ou seja, em mulheres que ainda não estão sentindo nada. E essa é uma maneira da gente conseguir descobrir a doença bem ali no comecinho, antes que a mulher ela possa notar qualquer alteração na mama dela. E isso é importante, pois os estudos mais recentes que acompanharam pacientes que fizeram parte de programas de rastreamento mamográfico de forma periódica e constante, eles viram que essas mulheres apresentaram uma redução de mortalidade por câncer de mama por volta de 40%. E qual é o principal motivo da mamografia conseguir reduzir a mortalidade do câncer de mama? A eficácia da mamografia ela está justamente na detecção precoce, ou seja, ela permite que o câncer de mama ele seja diagnosticado com pequenas dimensões. A gente vai pegar ele bem no comecinho. E uma coisa que é importante eu te contar, o tamanho de um tumor ele está diretamente relacionado com o prognóstico, que é como essa doença vai evoluir, pois quanto menor for, eu tenho redução das chances dessas células elas terem saído da mama em direção ali ao restante do corpo humano, que a gente conhece como metástase. E a gente fala no popular que o câncer se espalhou. Antes da implantação desse rastreamento mamográfico, o diagnóstico ele era feito somente quando o câncer de mama ele se tornava palpável, ou seja, quando ele já estava ali com grandes dimensões e geralmente isso estava associado a metástase, o câncer já estava ali espalhado para outros órgãos. E a mamografia chegou e ela mudou esse cenário. Por quê? Porque ela permitiu a detecção do câncer antes mesmo dele se tornar uma lesão palpável. Só para você ter uma ideia, tem estudos que mostram que a mamografia ela consegue detectar o câncer com a metade do tamanho que geralmente a gente consegue detectar quando a gente faz o exame físico das mamas, que é o autoexame. Outra coisa muito importante que eu tenho para te dizer é que a mamografia ela se mostra um excelente método para detectar cânceres de mama que vão se manifestar como microcalcificações em dimensões milimétricas, que muitas vezes essas microcalcificações elas não vão ser visíveis lá na ultrassom das mamas e muito menos no autoexame das mamas. E essas microcalcificações, geralmente elas representam na maioria dos casos o estágio mais inicial do câncer de mama, que a gente chama o carcinoma ductal in situ, que ele ainda não se tornou invasivo, que seria a forma mais inicial do câncer de mama e que ainda não gerou as células metastáticas. Então, qual é a importância do autoexame das mamas? O autoexame das mamas, ele é importante sim. Por quê? Porque ele vai ajudar a mulher a conhecer o próprio corpo, para que você consiga perceber a textura das mamas. É importante que você palpe em diversos dias do mês. Para quê? Para que você conheça realmente a sua mama e veja como ela se comporta em diferentes
diferentes dias do mês, no período menstrual, fora do período menstrual, para que, se aparecer alguma alteração, você conversar com o seu médico. Agora já podemos responder a pergunta do começo do vídeo. O autoexame das mamas pode substituir a mamografia? Por tudo que conversamos, a resposta é não, pois a mamografia ela apresenta uma maior eficácia em detectar o câncer de mama em uma fase mais precoce do que o autoexame realizado de forma isolada. E aí ela vai me permitir que eu faça o diagnóstico muito antes de haver, por exemplo, metástase ali para outros órgãos. E isso é muito importante. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Se você não me segue lá no Instagram depois, vai lá, @DRA Roberta Severiano. E se você me acompanhou até o final desse vídeo, já aproveita, já curte, já compartilha com as amigas. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve logo aqui no canal. Tchau e eu te aguardo nos próximos vídeos.